Fala Câncer, seja muito bem-vindo ao Baralho da Verdade. Eu sou o Bruno, essa é a Úrsula e nós estamos com a sua previsão hoje, tá, dessa semana. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que acontece aqui. Seja muito bem-vindo, deixa seu like. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu tenho um link para consulta particular, você pode me acessar por lá. E vou para sua fofoca aqui da semana. Em primeiro lugar, gente, eu vou te entregar alguns cenários e se esses cenários eles baterem com o seu momento, esse conselho pode servir para você, tá bom? Vamos lá, meus amores, e em primeiro lugar a gente vai começar com um ponto de alerta. Vamos lá, canceriano, um ponto pra você ficar esperto aí com autoestima. Autoestima e falsidade. Ó, tá apresentando dois cenários para mim. A parte da autoestima, câncer, é que você vai perceber mais brilho nas pessoas. Não significa que você tá apagado. É quase como se você, Sol, estivesse com inveja das estrelas. As estrelas estão brilhando mais que você, não, porque você é o Sol. É lógico que a gente não vai levar isso para termos astronômicos, né? Mas é como se você estivesse achando que você está apagado e todo mundo está aceso. Ninguém está te olhando e todo mundo está sendo visto, não. Você está vendo mais o brilho das pessoas, você está mais sensível para perceber o encanto, a beleza, a magia, a inteligência, o charme, a energia das pessoas. Você tá mais sensível para receber, mas você tá exalando pra caramba também o seu charme, a sua energia, os seus adjetivos, essas coisas boas que eu esqueci o nome. Você tá exalando também, entendeu? Então você não precisa. Aí, ó, tá vendo? Ó? Até a ursa fez um carinho em você. Você tá exalando, entendeu? Aí, ó, você tá exalando. Só que a sensação que fica é que todo mundo tá sendo visto e você não. Então não se sinta assim. Começa a dar uma olhada mais no espelho, começa a dar uma atenção real pra quem tá percebendo isso. Pra quem percebe as suas qualidades. Cheguei na palavra. Pra quem percebe as suas qualidades. Não acha que é falsidade ou porque a pessoa quer te impressionar. Não. O que for que você sentir que é real, abraça como real. Porque você tem qualidades, você está sendo visto, só que você não está querendo acreditar. Você está achando que todo mundo aí vai estar numa vibração melhor do que você, todo mundo está mais bonito do que você e não é. Às vezes você está chamando mais atenção, mas como você está ao mesmo tempo, além de irradiar todo esse charme, essa energia maravilhosa toda, você também está sensível a receber dos outros, então você tem essa percepção, mas você também está arrasando sim, tá? E sobre a falsidade, vai ter uma pessoa essa semana que vai falar palavras muito decoradas. É o que algumas pessoas falam, fala letra de pagode, que sabe, aquelas palavras, aquelas frases meio que prontas, meio que clichê, né, que as pessoas falam pra agradar. Isso daqui pode não ser só em relacionamento, tá? Isso pode ser eu vejo muito com colegas, pessoas que você convive. A pessoa chega falando aquela frase mais do que batida. A pessoa ela chega numa falsidade de plástico ainda por cima. Ela nem tem o trabalho de projetar coisas mais sinceras e uma forma mais. Não sei, porque como que vai ter verdade nessa que a pessoa está sendo falsa? É verdade. Mas a pessoa não se esforça. Ela vai pegar e falar qualquer frase aí pronta, entendeu? Só pra te agradar, pra meio que te enrolar e saiba que tem uma intenção por trás. Então, se você está sentindo que o elogio dessa pessoa foi estranho, que essa pessoa está falando coisas batidas e você não está entendendo, batido de repetido, de cansativo, de todo mundo já conhece isso, essas frases que todo mundo usa, você está percebendo que tem alguém querendo te agradar com isso? Atenção, olho aberto. Tem alguma coisa que você quer que para a pessoa é interessante. Então, alguma coisa que você oferece ou que você pode oferecer que para a pessoa é interessante. E ela tá querendo isso, tá? E é só você aguardar. Se você se manter um pouco mais neutro, manter mais atenção para si mesmo e não der tanta atenção, em pouquíssimo tempo essa pessoa revela o que ela quer, tá? Porque gente de verdade não dura, né? Não tem como, uma hora a máscara vai cair, né? Então é só você aguardar aí, tá bom? Fica esses dois alertas essa semana, câncer. Vamos ver qual que é a fofoca agora? Vamos pra fofoca. Criança.
chicote, homem. Você que é pai de uma criança, pai de menina especificamente, mas pai de uma criança. Você pode sentir essa semana que a criança vai estar mais estressada, vai estar mais nervosa, pode ser que a criança ela esteja passando algum tipo de dificuldade na escola, ou qual ela vai dificuldade na escola, ou qual ela vai precisar de você como defesa, como suporte, às vezes simplesmente para ela ser ouvida e se sentir mais amparada. E pode ser também que você também se estresse um pouquinho com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem aqui. Uma questão de alguma coisa que essa criança ainda não consegue enxergar. Pode ser alguma imaturidade, pode ser... Não, a gente está sendo mostrado assim pra mim, tá? Assim, ó. A criança de costa pro chicote. Pra ela não percebe nem a maldade. Se ela tá dando resposta atravessada em você, uma resposta meio chata, grosseira, ela não tá vendo, ela tá de costa, ela não tá percebendo isso. E ela tá tentando ignorar essa situação. Ou que ela tá mais brava, mais irritada, ou então que tá acontecendo algum tipo de situação crítica. Ou ainda, ela não tá entendendo porque ela tá tão estressada. Para uma pequena parcela aí, pais e mães de crianças médiums, você sabe que seu filho é médium, você sabe que ele sente, vê, ouve umas coisas? Vamos manter mais atenção, porque essa criança não está entendendo. Mas você precisa trazer algum tipo de cuidado espiritual, tá? Porque isso daqui pode trazer complicações mentais e psicológicas para a criança que não está entendendo agora o que está acontecendo. Tem criança aqui que infelizmente chega carregada da escola. Como que você vai imaginar? Criança sempre vai reclamar da escola porque não quer ir para a escola. Você, pai e mãe de médium, você vai receber algum alerta da espiritualidade além desse vídeo. Tá? Que essa criança não tá legal e você precisa dar uma atenção para ela. Mas gesto, gente, aqui também tá falando sobre adolescentes que estão ou muito irritados ou sem paciência, mas que de alguma forma você não é exatamente a pessoa que vai brigar ou a causa disso. Você vai ser o suporte, independentemente se você for mulher também, tá? Porque aqui pode representar muita pessoa que dá o suporte, a pessoa que traz um alívio, traz uma segurança, entende? Traz uma segurança, isso que traz uma segurança. Gente, independentemente de gênero, tá? Nada a ver, mas que traz uma segurança, tá? Uma pessoa que vai conseguir ter um olhar atento. Se a gente for olhar aqui, ó, esse homem tá com um olhar atento para essa situação toda. É a criança que não tá. Então, se a criança te fizer algum tipo de queixa, preste atenção. Vai ser fundamental. Sol, tá vendo? Você sendo a resolução da vida dessa criança, desse adolescente. Casa. Dentro da sua casa. Corte. Ou seja, para evitar essa energia dessa criança, tudo que você precisa fazer é trazer essa criança para um lado mais confortável. Se essa criança, se esse adolescente estiver estressado, estiver muito angustiado com alguma coisa, faça ela se sentir seguro. É só isso. Às vezes, você não precisa nem abrir a boca. O fato de você dar um abraço, de você ir lá, sei lá, dar uma bolachinha com amor, não sei. Você ali assistir um filme junto, fazer alguma coisa, falar uma frase, perguntar para a criança o que está acontecendo, trazer esse jovem para dentro de casa emocionalmente. É isso que precisa, esse acolhimento. Acolheu, essa situação passa, corta, entendeu? Acolheu, corta. É bem rápido, bem fácil e tá na sua mão, você canceriano. Tá na sua mão, tá bom? Então é questão de trazer pra casa, tá? Mas não de lambe-lambe como se fosse um bebezinho, mas entendendo que independentemente das outras faixas etárias, todo mundo tem problema e todo mundo se estressa, cara. Então não é questão de pegar e falar, ah, você é criança, você não tem problema. Que negligência. Não, não é isso. É você olhar e trazer esse jovem para um lado mais acolhido, tá bom? Traz esse acolhimento que resolve tudo. Fechou, gente. Essa é a fofoca da semana. Vamos ver alguma coisinha aqui, só conhecer Maria Padilha um pouquinho. Embaraços e dificuldade. Em casa. Embaraços e dificuldade. Ali a gente tem o chicote com casa também.
Espiritualidade maior, aqui, ó, novamente falando sobre a família mediúnica, tá? Família mediúnica, vamos acender as velas, você que é de Umbanda, você que é das religiões espiritualistas que trabalham com elementos, pode ativar tudo que você ativa. Banho, vela, ativa. Segue os preceitos da sua religião, vai atrás do seu sacerdote, pergunta pra ele o que vocês podem fazer, retoma algum rito religioso que vocês tiverem, lógico, desde que a criança se afinize também, né? Vai obrigar ninguém. Por quê? Perigo no caminho de dificuldades, espiritualidade menor. Perigo no caminho de dificuldade e espiritualidade menor é nada menos do que ou um obsessor ou então, de repente, algum Exu ou Pombagira, né? Que pode ter sido solicitado para intervir ali. Porque, gente, eles são seres neutros. Quem é maldoso é quem pede. Então não adianta culpar a faca, sendo que foi você que pegou a faca e cortou alguém. Sendo que a faca foi feita para cortar pão e você se alimentar. É basicamente isso, ó, usando até o exemplo da faca. Então, assim, você pai e mãe de criança mediúnica, vão fazer o favor de iluminar o campo dessa criança, tá? Vamos trazer melhoras aí, porque senão as brigas em casa não vão parar e principalmente a criança ou esse jovem não vai conseguir se abrir, se desenrolar com você, tá? Não vai conseguir tirar isso. Vai ficar sempre se sentindo preso a alguma situação e aqui é muito energético. E aqui tem risco até de obsessor, tá? Então não aconteceu ainda. Essa semana começando, se você está percebendo sinais, haja, tá bom? Aqui não tá falando sobre gastar dinheiro e nem sobre você sair consultando milhões de mães e pais, tanto oraculistas e tudo mais. Tá falando sobre você ter um cuidado básico. Cuidado básico pode ser diverso. Um banho simples, uma oração, pode ser alguma coisa bem simples. Mas alguma coisa que tá dentro da sua capacidade e você pode fazer, tá bom? Beijo, meus amores. Deixa seu like aqui comigo. Descrição do vídeo tem como você entrar em contato comigo para consulta particular. Beijo, Câncer. Até mais.